Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação, que prazer de nós pararmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham um dia bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 18 de outubro de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 4, que ela tem como título O conflito por trás de todos os conflitos. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, ela aborda sobre o envolvimento direto, de Deus nas guerras do povo de Israel, que eles faziam contra as nações pagãs, nações idólatras, que adoravam outros deuses, e que isto alterou profundamente a natureza desses conflitos. E a lição dessa semana, baseada nos seguintes livros das Sagradas Escrituras, como Josué capítulo 5, capítulo 10, 2 Reis capítulo 6, Neemias capítulo 9, Isaías capítulo 37, Apocalipse capítulo 12, Isaías 14, Ezequiel 28, livro de Daniel capítulo 10, Êxodo capítulo 2 e 12 e 13, 14, 15 e 17, e o livro de Josué capítulo 6. E na abertura da lição dessa semana, que é essa lição aqui, meus amigos, né? Vocês podem ver aí. E na abertura nós temos esse desenho aí, ó. Vocês podem observar aí, ó. Que representa o que nós estudaremos diariamente durante toda essa semana. E o que nós podemos ver nesse desenho, mais precisamente desse lado aqui, direito aqui, ó, mostra o grande conflito no mundo, né? Em que o povo de Israel enfrentou muitas batalhas para possuir as terras prometidas de Canaã. E desse lado direito estão aqui as nações dos cananeus, que procuraram impedir a posse daquelas terras de Canaã a qualquer custo, formando assim por várias nações pagãs, e que eles lutavam, contra o povo de Israel, que era em minoria, que está esse lado aqui, ó, porém preparados pela batalha, porque à frente deles, que você pode observar aqui, ó, está o anjo Gabriel, Jesus, lutando contra os cananeus, que não quiseram aceitar a palavra de Deus e se rebelaram e queriam realmente aniquilar todos os israelitas. E Jesus sempre à frente, como nós estudamos nas lições anteriores, onde a Arca da Aliança ela ia na frente do povo de Israel, mostrando que ali estava a presença de Deus, né? E aqui também é isto, né? E aqui nós vemos, desse lado aqui, ó, eu acho que falei errado aqui, ó. Desse lado aqui é o povo dos cananeus, né? E desse outro lado aqui, com minoria, está o povo de Israel. E à frente está o anjo Gabriel aqui, ó, né? Com a sua espada, que ele vence realmente, porque Deus é um Deus tremendo e poderoso. E essa vitória do povo de Israel sobre os cananeus, ao derrubar o muro de Jericó e destruir todas essas nações, sempre estava à frente o Senhor Deus,
nas lutas, nas dificuldades, né? E o Deus que realmente protege a todos. E o que nós vemos assim, que nesse conflito, né, por detrás dessas lutas físicas, né, dessas batalhas físicas que ocorriam entre Israel e outras nações, Satanás ele atuava por trás, porque dentro dessas lutas sempre existiu um grande conflito cósmico, né? Uma luta entre o bem, Deus, e o mal, Satanás. E Satanás sempre estava do lado das nações pagãs para tentar derrotar o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava com o Senhor, e como nós vemos aqui, o brado da espada da vitória, né? E essa lição dessa semana, com toda certeza, meus amigos, será maravilhosa, porque nós temos um Deus tremendo e poderoso que ele vai à frente das lutas em que o cristão tem, e todo aquele que confia no Senhor e tem fé no Senhor, o Senhor vai à frente nas lutas para derrubar o inimigo que ele tenta denegrir a imagem e o caráter de Deus. E na lição que nós veremos na semana, José, quando ele foi indicado por Deus para liderar o povo de Israel, para que ele pudesse possuir, né, a terra prometida de Canaã, onde estavam várias nações ali, os amorreus, amalequitas, várias nações que estão dificultando a posse dessas terras. E Josué, por ele ter assim, um perfil assim, guerreiro e físico, né, para enfrentar poderosas nações pagãs, e como ele era um homem realmente de comunhão com Deus, que aí está outro ponto bastante forte, que espiritualmente um homem que orava 3 vezes por dia, um homem forte espiritualmente e forte fisicamente, com esses valores espirituais, ele foi escolhido realmente por Deus para ser o líder do povo de Israel. Mas, porém, atrás desses conflitos que ocorriam, né, entre o povo de Israel e nações pagãs, nessas guerras, batalhas, sempre estava envolvido um outro conflito, que é o conflito cósmico, né? A luta entre o bem e o mal. E Deus tranquilizou a Josué que ele tivesse fé e acreditasse nele, que ele iria à frente de todas as batalhas, mencionando que ele sempre estaria no meio do povo de Israel para lutar contra essas nações. E a comprovação de sua presença é que em todas as batalhas, a Arca da Aliança, que ela era carregada por sacerdotes, ela representava que Jesus estava na frente, o Deus grandioso Criador estava à frente, né, e sempre ia, e o povo de Israel mantinha uma certa distância, e as primeiras batalhas para ser enfrentada era realmente por Deus. Deus revelaria tanto para Israel quanto aos cananeus, sendo que ele é o único Deus grandioso e poderoso e vivo que há no mundo, com direito legítimo, né, sobre aquelas terras de Canaã, em oposição ao deus pagão Baal, que é o deus dos cananeus, o deus realmente da idolatria, o deus falso, e que de acordo com as crenças deles, eles haviam ganho o direito de dominar aquelas terras, que essa divindade havia dado para eles, segundo eles. Mas Deus diz a Josué, no capítulo 3, versículo 11, que ele é o Senhor de toda a terra. O envolvimento direto de Deus na conquista de Canaã alterou profundamente a natureza desse conflito, que frequentemente era dito pelos israelitas como uma guerra santa.
E com a presença de Deus nos eventos, nas batalhas, a vitória é certa. E pensando nisso, o responsável pela lição da escola sabatina dessa semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar, onde ele coloca as palavras do profeta Josué após a vitória que ele obteve em Canaã. Que ele diz lá, que o Josué diz: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Que está lá em Josué 10:14. Aqui Josué enaltecendo os feitos de Deus, o seu poder, as suas maravilhas, quando o Senhor, naquele dia especial que eles batalharam em Canaã contra os amorreus, os amalequitas, e que esses povos foram entregues para os filhos de Israel através de Deus. Porque Deus é poder. Onde Deus deteve o sol naquele dia em Gibeão e a lua do vale de Aijolã, os israelitas obtiveram uma vitória sobre nações fortemente armadas, que eram os exércitos mais poderosos e as nações mais que colocavam medo ali, eram essas nações. E Josué diz que não houve dia semelhante a este, porque foi o dia da vitória do povo de Israel sobre todas essas nações, mas com a ajuda do Senhor. E ao debruçarmos sobre este livro de Josué, somos confrontados com diversas batalhas que nós vemos ali, com intensas guerrilhas armadas, que todas foram vencidas por Israel. Porém, em todas elas, Deus de Josué estava à frente, em todas elas foram vencidas em nome do Criador do Universo, porque o Senhor estava por trás dessas conquistas, principalmente na Batalha de Canaã, que foi a maior de todas. Essas vitórias permeiam o livro de Josué, que faz as afirmações, que está lá em Josué 10:10, e nas próprias palavras do Criador do Universo, que está lá em Josué 6:2 e Josué 8:1, nós vemos também as narrações dos discursos de vitória de Josué, que está lá em Josué 4:23, Josué 8:7. E também nas palavras de esperança e de garantia e realmente de uma forma assim bastante feliz, né? Nós temos a prostituta Raabe, que ela enaltece os feitos de Deus, que está em Josué 2:10. E também outros 2 espias que Josué mandou para lá, para as terras de Canaã, para observar, mostrando que é um Deus que promete as coisas maravilhosas na vida das pessoas, às vezes com dificuldades, mas com ele, Deus, na frente, todos são vencedores, como diz lá em Josué 2:24, e pelo próprio povo de Israel, falando das conquistas, da presença do Senhor, nas batalhas que Josué fala em 24:18, e Deus afirma que iniciou esses conflitos, foi ele mesmo, o próprio Deus, que iniciou esse conflito. Porque todo lado dos povos pagãos negavam o Senhor e afrontavam o Criador. Como foi que Deus iniciou esta batalha? Vem as perguntas inevitáveis dos céticos, né? Como o Senhor foi iniciar uma batalha dessa? Como podemos entender que o povo escolhido de Deus realizou essas tais práticas nos tempos do Antigo Testamento? São perguntas que eles fazem. Como podemos harmonizar a imagem de um Deus guerreiro com o seu caráter que diz que é amor, que está lá em Êxodo 34:6 e o Salmo 86:15, sem tirar a credibilidade, a autoridade e historicidade do Antigo Testamento? São palavras que realmente são perguntas. E isso é que nós estudaremos diariamente essa semana, e nós teremos respostas para essas perguntas.
com auxílio e sob a luz dessas escrituras, onde nós aprofundaremos nesse assunto difícil, que são as guerras ordenadas por Deus, que aparecem no livro de Josué, e que nós faremos realmente com detalhes durante essa semana. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você tem que ter fé, confiança no Deus, que Ele vai na frente das suas batalhas. Você pode ter dificuldades, mas se você estiver ao lado do Criador do Universo, a vitória é certa. É o que deseja realmente um dia bastante de paz e tranquilidade do seu amigo João Carlos Amorim.